Fala galera, beleza? Meu nome é Gabriel Malinowski e eu tô aqui para falar com vocês hoje sobre como construir uma carreira antifrágil. Para começar, a gente precisa entender o que é antifrágil, né? Qual que é o conceito da antifragilidade. Esse termo surgiu lá no livro do Nassim Taleb, se eu não me engano em 2011, que tem o mesmo nome, né? Chama Antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos. Para entender melhor o conceito de antifragilidade, a gente precisa entender o que é fragilidade, o que é robustez, o que é resiliência. Então vamos começar por cada uma delas para a gente entender melhor. Primeiro, o que é uma coisa frágil, né? Acho que esse é o mais fácil. Uma taça de vidro, sei lá, uma caneca. Você pega, vai jogar no chão, ela vai quebrar. Ela é frágil. Beleza. Uma coisa robusta. Você vai pegar, você vai jogar ela no chão e ela não vai quebrar. Ela vai se manter exatamente igual antes de você jogar ela. Resiliente. Às vezes ela até dobra, uma bola de futebol, por exemplo, né? Ela vai, você joga ela se encolhe e volta depois do seu estado original. É uma coisa que aguenta a pressão e após a pressão exercida, volta ao estado original. Beleza? E o último é a antifragilidade, que é, se você joga essa coisa no chão, por exemplo, ela aguenta a pressão, encolhe, mas após a pressão ser exercida, ela volta melhor do que ela estava antes. Ela volta mais eficiente, mais robusta, mais preparada para outras situações. Vou dar um exemplo muito prático aqui do que a gente pode fazer. O nosso corpo humano. Quando a gente pega uma doença, quando a gente pega uma gripe, as nossas células, elas criam anticorpos. Você fica mal e depois você fica melhor. Você não pega mais esse vírus específico de gripe. Por quê? Porque você está criando uma resistência a isso. Ou seja, você ficou melhor do que você estava antes. Você está mais preparado para coisas. Esse é o conceito de antifragilidade dentro do nosso corpo. E é o melhor tipo de coisa que você pode fazer para sua carreira. Construir essa carreira antifrágil. Como que a gente faz isso na prática? A primeira coisa que a gente tem que entender é: você não pode só aguentar os desafios. Você tem que gostar e procurar esses desafios, né? Se você trabalha num lugar que não te expõe a desafio, não te expõe a risco, entre aspas, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, não te expõe a coisas diferentes, você não vai crescer, você não vai evoluir, você vai ficar estagnado na carreira. Então você tem que procurar ambientes, de novo, vou fazer um baita de um parênteses aqui, dado o seu momento de vida, né? Você tem que procurar ambientes que te desafiam. E só assim você vai conseguir aprender com eles e crescer profissionalmente. Mas para fazer isso muito bem, a gente tem que entender separar o risco pequeno e o risco grande, né? Você não pode ir all-in num risco e, meu Deus, agora já era, o que eu faço? Não tenho dinheiro, preciso sustentar minha família. Não, você tem que separar, saber superar muito bem. Essa é uma habilidade difícil, né? Qual o risco que eu posso correr e qual o risco que eu não posso correr? Vai nos riscos que você pode correr, né? Esse é a diferença. A gente também vai explicar um pouquinho isso através da técnica de barbell, que ele fala também. Dentro disso, a gente tem que ter uma coisa peculiar também, que é de outro livro dele, que chama Lógica do Cisne Negro. A gente tem que entender que existem cisnes negros e eles podem acontecer a qualquer momento. Essa questão de cisne negro, ela é uma questão sociológica, que ela também foi discutida bastante no livro do Nassim Taleb, mas ela é bem discutida há bastante tempo, que é o seguinte: a gente tende a observar as coisas, o futuro das coisas, com base no que a gente vê do passado. Então, olhando exatamente o que eles falavam, né? Se você for observar cisnes, por muito tempo a gente ficava olhando e só tinha cisne branco, né? Só tinha cisne de pena branca, branco, 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 branco. Pô, logicamente, pressupõe-se que só existem cisne branco, não existe cisne negro. Até que uma pessoa encontrou um cisne negro, uma espécie rara que não existia antes, ou que não tinha sido encontrada antes. E aí, tudo que a preconcepção daquilo ali mudou completamente. Então tudo mudou, né? E isso acontece com tudo. Tudo na nossa vida é assim. O ser humano, ele tende a projetar o que está acontecendo para o futuro. E a gente tende a olhar esse passado, quando a gente olha para o passado, a gente não vê as coisas pequenas que mudaram tudo. A gente acha que aquilo era lógico. Ele usa muito o exemplo de atentado terrorista. Ninguém consegue prever muito bem isso. Por quê? Porque quando a gente olha para o passado, as coisas estão acontecendo normalmente. Está vivendo a nossa vida, todo mundo vivendo a vida, e do nada acontece de repente um atentado que tudo muda. Putz, como a gente não previu isso antes? Por que a gente não estava vendo? Por quê? Porque naturalmente o ser humano tende a projetar o passado para o futuro. Isso é um problema muito grande. E também muito ligado a essa questão do cisne negro, desconfia quando está tudo muito fácil, sabe? Quando as coisas estão muito simples, está tudo muito bem. Saiba que as coisas não são sempre assim. As coisas tendem a ser uma montanha russa.
vezes elas vão melhorar ou piorar. O grande ponto é, você tem que estar preparado e estar antifrágil a essas situações, né? Quando o momento que for negativo, você tem que usar isso a seu favor, né? Usar isso para aprender e melhorar na sua carreira. E principalmente dentro disso, não adie os seus problemas, não adie os seus desafios. Se você sabe que você tem um gap, alguma coisa, vai resolver. Quanto mais tempo você adiar, menos antifrágil você é, porque menos preparado você vai estar para momentos de cisne negro. Um dos conceitos mais importantes, que eu acabei já dando alguns spoilers durante esse vídeo, é a estratégia de Barbell, lá que o Taleb fala muito no livro. O que é Barbell, né? Se a gente for pegar a palavra em inglês, é como se fosse um halter da academia, né? É aquele que se levanta peso, assim, pá. Então, você pega aquilo e ele usa muito esse exemplo para explicar a questão de investimento de risco e de exposição a risco, né? Se a gente for pegar esse halter, do lado esquerdo a gente tem investimentos extremamente conservadores, ou seja, de baixo risco. E o que a gente pode chamar de conhecido, né? Coisas que a gente conhece, que a gente sabe muito bem como funcionam. E do outro lado é o lado de extremo risco, o lado que a gente não sabe nada, que a gente não tem muita incerteza, que é onde ficam os investimentos mais agressivos. Quando eu falo de investimento, só um adendo, tá? Eu não estou falando de investimento financeiro, pode ser de qualquer coisa, pode ser financeiro, pode ser investimento de tempo, pode ser investimento de estudo, pode ser de qualquer coisa, tá bom? A maioria das pessoas se concentram em investimento no meio desse barbell. O que ele fala desse halter? O que é isso? É um investimento mais conservador, mais médio possível, né? Ele chama até de médio cristão, né? Então o que é? Cara, é impossível você perder tudo, mas também é impossível você ter ganhos consideráveis, né? Você vai ficar sempre na média, também o famoso mediocridade, né? Qual que é o problema disso? Se você quer ter uma carreira muito exponencial, muito agressiva, tipo, putz, quer ter sucesso, depende do que é sucesso para você, você precisa diversificar mais, você precisa potencializar o que você tem de hoje, né, em conhecido, né, em baixo risco, mas também potencializar para você ter ganhos exponenciais. É isso que ele fala muito, que é o extremo mistão, que ele fala no livro, né? Como que você faz isso? Basicamente, você concentra 90% dos seus investimentos em baixo risco, que é, você não tem chance de perder tudo nunca na sua vida, e 10% do seu investimento em extremo risco mesmo, né? Que é, por quê? Se zerar, se o muito risco, o desconhecido zerar, você vai perder 0% do seu tempo, 0% do seu patrimônio, 0% do que você investiu. Se ganhar, o ganho é exponencial de uma maneira absurda e vai valer muito mais do que nos outros 90% do que você tinha. Como que a gente faz isso na prática, né? Como que a gente diversifica isso? Na carreira, vamos trazer mais para a carreira. O primeiro ponto é, não tenha todos os ovos na mesma cesta, né? Se você dedica tudo para aquilo ali que você está fazendo naquele momento, não estuda, não pratica, não flerta com o mercado, não faz nada, se acontece uma crise e você é desligado, você é desligada, e aí, o que você vai fazer? Né? Você não diversificou seus investimentos. Você estava num investimento ou no médio ali, ou num investimento de risco, né? Depende do que você estava fazendo, claro. Como que a gente faz isso? Primeiro, se você já tem um trabalho, né? Você já está trabalhando, tá legal, tá num ambiente legal que você gosta, acho que o primeiro ponto é a gente criar ambientes, né, para você se sentir confortável para investir em outras coisas, né? Diversificar isso aí. A maneira mais fácil de fazer isso é ter uma reserva de emergência, né? É um conceito financeiro, né, que eu acho que tem um monte de conteúdo interessante para você ler sobre isso, né, sobre reserva de emergência, mas consiste em quê? Em você ter o suficiente de dinheiro, né, o famoso caixinha, para que, caso aconteça alguma coisa, você não passe apuros, né, não fique apertado ou fique apertada. Você precisa ter isso. Acho que a primeira coisa que você precisa fazer, eu sei que existem muitos desafios no dia a dia, putz, tá inflação alta, um monte de coisa que você precisa fazer, que você precisa pagar, mas isso é muito importante. Você precisa ter de 6 a 12 meses da sua renda, do seu custo mensal guardado. É isso. Como faz para você ter essa reserva de emergência? Eu não sou a melhor pessoa para falar isso para você. Tem diversas pessoas na internet que podem falar melhor, mas investimento de extremo baixo risco, né?
de preferência não uma poupança, mas CDB, Tesouro e outras coisas. Recomendo você ver lá procurar isso no Google, que você vai encontrar excelentes opções para você ter reserva de emergência, tá? Por quê? Quando você tem isso, você consegue testar outras coisas, você consegue ficar mais tranquilo, consegue ter mais saúde emocional para poder trabalhar no dia a dia. Lembrando, trabalho não é zero risco. Pode acontecer qualquer coisa, você pode ser desligado, desligada, você pode pode passar por uma crise, algum momento de freezing que a gente está vivendo em recrutamento de tecnologia. Então, é sempre importante você falar, não, eu tenho meu trabalho aqui, tá tudo tranquilo, esse aqui é o meu investimento de baixo risco. Não, não é. Seu trabalho nunca é, beleza? Então você tem que criar essa diversificação para você ter extremo baixo risco, que é só através de dinheiro guardado, beleza? E como que você diversifica para o alto risco? Aí tem várias maneiras, tá? Acho que o primeiro é projetos paralelos, né? E começa a testar coisas que se você for uma pessoa, né, que quer empreender ou coisas nesse sentido, cara, começa a testar coisas que você talvez consiga construir para ter uma renda extra vindo de fora, né? Tipo, putz, um SaaS, né? Um produtinho ali que você faz, você coda no projeto à noite, você começa a testar algumas coisas fazendo freela para outras empresas, fazendo freela para fora, né? Então, são maneiras de você ter maior risco. Também tem outros jeitos, né? Investindo em outras coisas, sei lá, investindo em coisas mais arriscadas, olhando mais para o lado financeiro, né? Investindo em coisas de extremo risco, mas que podem ter ganhos extremamente altos. Se você é uma pessoa um pouco mais conservadora, acho que o jeito mais simples de fazer isso é sempre estar flertando com o mercado, né? Você está sempre ouvindo o que as pessoas têm a dizer, construindo networking, acho que é fundamental para você ter uma carreira antifrágil, né? Porque nesses momentos você consegue ajudar pessoas, né? Você consegue pedir ajuda para essas pessoas também. Então, é fundamental para você diminuir o risco quando acontecem esses momentos de incerteza que a gente vive no mercado, beleza? E são alguns exemplos, de novo, só para frisar. Investimento, 90% do seu tempo, do seu investimento, em baixo risco. Então, 90% da sua carreira, da sua certeza, tem que estar em coisas de baixíssimo risco, tá? Reserva de emergência, seu trabalho CLT, não todo, lembra, tem que ter reserva de emergência ainda, e coisas nesse relacionadas. 10% em coisas de extremo risco. Empreendedorismo, flertar com o mercado, trabalhar para fora, coisas que talvez não dê tanto dinheiro, mas putz, você pode ganhar muito agora, mas você pode ganhar muito no futuro. Evita ficar no meio ali, né? Evita ficar sempre ali, vou ficar ali fazendo o meu, tranquilo, porque você tem pouco a perder, mas também tem muito pouco a ganhar. E se você está querendo construir algo de extremo sucesso, de crescimento, uma carreira muito legal, raramente dá certo. Beleza? São conceitos bem conceituais, né? São coisas bem conceituais, mas são extremamente fundamentais para que você consiga construir essa carreira de antifragilidade. O exemplo que eu acho que eu posso melhor dar é o momento que a gente está vivendo, né? Se você está no momento, tipo, putz, que tá todo mundo demitindo, né? Tem muitas empresas demitindo, muitas empresas congelando contratação. Se você tem uma reserva de emergência, se você tem equity em alguma outra coisa, se você tem uma startup que está rodando ali um produtinho que você está vendendo para seus amigos ali, para pessoas via Google, sei lá, alguma coisa nesse sentido, você fica muito mais tranquila caso alguma coisa aconteça, né? E caso dê certo, você fica muito bem. Caso dê errado, você perde 10%, né? Ou você tem um ano ali para achar um trabalho, você tem tranquilidade para trabalhar, beleza? Acho que esse é o melhor exemplo de como construir uma carreira antifrágil. Se você quer se aprofundar mais nesses conceitos que eu falei, que eu acho muito legal, leia os livros, né, do Taleb, que é Cisne Negro e Antifragilidade, e tem um outro que eu esqueci o nome, mas são 3 livros que ele tem, se eu não me engano. São muito bons e recomendo muito para você se aperfeiçoar mais nesse contexto. Beleza? É isso, tamo junto.